Ainda sobre as eleições municipais e também o quadro político fragilizado no cenário nacional e esvaziado nos estados, a exemplo do que acontece no Ceará e com poucas perspectivas de recuperar terreno nas eleições municipais de 2024, o PSDB tenta encontrar um caminho para sobreviver e nesse cenário, o ex-senador Tasso Gereissati tem um diagnóstico que retrata o fim de um ciclo. Segundo Tasso, que é um dos fundadores do PSDB, o partido se descaracterizou e entrou em declínio pela falta de renovação. O ex-senador tucano afirma ainda, em entrevista nesta sexta-feira ao jornal O Globo, que o PSDB perdeu a cara e se descaracterizou ao longo das últimas eleições. Abre aspas. A outra razão é justamente a posição de aderir a governo em função de cargos. Isso esvaziou o PSDB e cresceram esses partidos que são mais politicamente nessa linha, fecha aspas, diz Tasso Gereissati nesta entrevista ao jornal O Globo, mostrando aí, Beto Almeida, reconhecendo o declínio, o definhamento do PSDB ao longo das eleições e mostrando também a realidade. Quando o partido está sob o guarda-chuva do poder, essa sigla sempre desperta atenção, ganha adesões, constrói as maiores bancadas no poder legislativo. Quando está fora, sem a caneta, emagrece rapidinho. Esse é o problema, né, dos partidos, quando eles estão no poder. A gente pode pegar o próprio exemplo do PSB, que aqui mesmo no Ceará, anteriormente, quando esteve sob o comando dos irmãos Ferreira Gomes, ele foi um partido forte. Quando saíram os irmãos, o PSB voltou a ser aquele partido pequenininho, de esquerda, vamos dizer assim, de centro-esquerda, e hoje já está voltando a ganhar musculatura. Então é um problema que afeta o PSDB, afeta o PSB e qualquer outro partido que ganhe espaço, que ganhe força com o guarda-chuva do poder. Isso daí é inevitável, infelizmente. O que o senador Tasso diz nesse diagnóstico dele, dessa descaracterização, dessa força, dessa cara, como ele disse que o PSDB perdeu, o exemplo mais clássico disso é São Paulo, onde estava até então o reduto mais forte do tucanismo, vamos dizer aqui no Brasil. O São Paulo é que concentra a fortaleza dos tucanos. E hoje a Câmara Municipal de São Paulo, a Câmara de Vereadores, não tem mais nenhum representante do PSDB, Luziano. Isso é um exemplo claro dessa situação colocada pelo senador. No caso do Ceará, também não é diferente. Por acordos e outros interesses, por exemplo, não tem mais nem prefeito hoje que era filiado ao PSDB, que hoje esteja filiado ao partido. Não tem. O partido está reagindo aqui no estado? Tá. Eu conversei inclusive com o vice-prefeito, o Elcio Batista, e ele disse, olha, nós temos trabalhado muito para a formação de chapas majoritárias e proporcionais. Ele diz o seguinte, a gente vai fazer um balanço mostrando como o PSDB aqui no estado do Ceará está tentando se erguer. Inclusive hoje, por exemplo, a delegação tucana vai estar na zona norte do estado, em Massapê, participando de um evento lá de filiação de vereadores, de lideranças comunitárias, de representantes da sociedade lá do município de Massapê, que vão disputar eleições no embate que promete ser acirrado. E lá o PSDB já tem pré-candidato. É o Osíris Pontes, filho do ex-senador Luiz Pontes. Então, Elcio vai estar hoje lá, mas é só um exemplo do esforço que tem sido feito pelo partido para finalmente tentar se reerguer. Inclusive, Elcio disse que quer estar presente, se convidou para estar presente aqui, Luziano, quem sabe na semana seguinte, aí nos próximos dias, para ele fazer um balanço dessa movimentação durante essa fase da janela partidária e no pós-fechamento, o que ele vai poder finalmente falar pra gente. O fato é, por exemplo, na Câmara Municipal, dos 3 vereadores que tinha, ficou só até agora a Claudinha e o Jorge, né? Jorginho. Mas o PSDB tem uma expectativa de voltar a fazer pelo menos em torno de mais um vereador, pelo menos aumentando a bancada em 3. E para finalizar, jornalista Beto Almeida, são 7h43. Luziano, a gente fala tanto aqui da Enel e temos falado disso aqui todo o tempo. E a novidade de ontem é que a Enel, Luziano, trocou de presidente aqui no estado do Ceará. Qual é a utilidade disso? Não, Luziano, lógico, você pergunta o seguinte, ela tem a troca de presidente, sinaliza
para além dessa questão do desgaste que nós temos enfrentado aqui no estado do Ceará, mas ela dá uma sinalização numa tentativa de se buscar exatamente mudanças nos rumos, na prestação de serviço, na forma como a empresa tem que encarar, inclusive, os desafios das cobranças em relação ao serviço que ela presta, porque é muito claro que a Enel, nos últimos tempos, deixou de lado muito essa questão da preocupação na melhoria da oferta para focar muito, Luzenor, na liquidez, no que sobra de lucro, no envio de remessas, de divisas para a Itália. É muito mais do que isso. Então, na realidade, hoje, o desafio do novo presidente que assume, que é o Nunes já foi trabalhador aqui ligado ao setor elétrico há muito tempo, já era da antiga Coelce, depois daquela que ganhou, que era dos espanhóis, logo que ela foi privatizada. A Endesa, exatamente. E ultimamente ele estava como uma espécie assim de diretor de relações institucionais da empresa para o Brasil todo. Então, está assumindo o comando da Enel aqui no estado do Ceará. Se isso vai implicar em mudanças que sejam significativas para a gente perceber, isso também não depende exclusivamente dele, porque a Enel aqui é apenas uma unidade de um comando que é nacional. Esse comando nacional está centrado lá em São Paulo. Então, vamos aguardar o que isso também pode significar. Sucesso ao Nunes, mas com uma certeza, né? A política a ser adotada não é do presidente, é da própria empresa, é do grupo, né? As ações a serem implantadas, ou seja, a Enel, nesse histórico aqui no Ceará, em São Paulo e no Rio de Janeiro, se caracterizou pela má prestação de serviço. Diariamente tem queixas, tem reclamações. Vamos desejar boa sorte, sucesso ao Nunes, mas infelizmente poucos acreditam nessa recuperação da imagem da Enel, do ponto de vista de ser uma empresa que preste serviço com qualidade para o cearense. A favor dele, Zenor, que é o José Nunes de Almeida, né, Neto, a favor dele tem essa grande experiência que ele de fato tem nessa questão do setor elétrico. São mais de acho que é mais de 40 anos que ele tem de experiência no setor elétrico e ele tem, sem dúvida, expertise para enfrentar essa crise gigantesca.